Érica Cocai zomba de Nicolas Ferreira e recebe resposta histórica do deputado. O Congresso Nacional fervilhava como uma colmeia agitada naquela terça-feira que prometia entrar para a história do parlamento brasileiro. O grande auditório, normalmente ocupado por cadeiras vazias e discursos protocolar para registro em ata, estava lotado até o último assento. Jornalistas se acotovelavam nas laterais, câmeras posicionadas estrategicamente captavam cada movimento, cada reação, cada sussurro entre os presentes. O ar-condicionado não dava conta do calor humano que se acumulava no recinto, transformando o ambiente em uma panela de pressão prestes a explodir. Não era uma sessão ordinária, era o esperado confronto direto entre dois dos parlamentares mais polarizantes da atual legislatura, a experiente deputada Érica Cocai e o jovem deputado Nicolas Ferreira, figuras que representavam visões de mundo diametralmente opostas. A audiência pública havia sido convocada para debater o polêmico projeto de lei sobre educação que dividia opiniões no país inteiro. Entretanto, todos os presentes sabiam que o tema era apenas o pano de fundo para um embate ideológico muito mais profundo. As redes sociais já ferviam com hashtags de apoio a um e outro lado, e os canais de notícias haviam interrompido sua programação normal para transmitir ao vivo o que prometia ser um dos momentos mais tensos do ano legislativo. Com a palavra, a deputada Érica Cocai, anunciou o presidente da sessão, ajustando o microfone com visível apreensão. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, enquanto a deputada, conhecida por sua oratória contundente e posições progressistas firmemente defendidas ao longo de seus mandatos, levantava-se com a postura confiante de quem já enfrentou inúmeras batalhas parlamentares. Érica caminhou até a tribuna central com passos decididos, ajustando os óculos com um gesto preciso antes de posicionar suas anotações meticulosamente organizadas. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto que mostrava as marcas de décadas de lutas sociais, contrastando com a juventude de seu principal antagonista naquele dia, sentado na primeira fileira com uma expressão que oscilava entre a serenidade e a leve diversão de quem aguarda sua vez no jogo. Caros colegas parlamentares, representantes da imprensa, cidadãos e cidadãs que nos acompanham, começou Érica com sua voz firme e cadenciada, projetando-a para os quatro cantos do auditório sem necessidade de elevar o tom. Estamos aqui, hoje, para debater o futuro da educação brasileira, um tema que, por sua própria natureza, deveria estar acima de disputas ideológicas mesquinhas e personalismos vazios. Seus olhos se fixaram diretamente em Nicolas Ferreira, que mantinha um sorriso discreto enquanto digitava algo em seu celular, aparentemente alheio ao que seria dito a seguir. Este comportamento pareceu irritar ainda mais a deputada, que prosseguiu com intensidade renovada. É lamentável, contudo, que tenhamos que dividir este espaço sagrado da democracia com representantes que confundem parlamentarismo com espetáculo digital, que trocaram a responsabilidade de legislar pelo número de visualizações em redes sociais, que substituíram o debate sério de ideias pelo sensacionalismo barato que tanto agrada a algoritmos e mentes menos críticas. Um burburinho percorreu o auditório. Alguns deputados da bancada progressista acenaram em concordância enfática, enquanto outros do lado oposto do espectro político remexiam-se inquietos em suas cadeiras. Nicolas, no entanto, permanecia imperturbável, como se já esperasse exatamente aquelas palavras. Vejo ali sentado, continuou Érica, apontando diretamente para Nicolas. Um jovem que deveria representar o futuro da política nacional, mas que, infelizmente, exemplifica o vazio intelectual que tanto nos prejudica. Um parlamentar que se tornou célebre não por propostas consistentes ou por defender os interesses do povo que o elegeu, mas por performances teatrais dignas de um reality show, não de uma casa legislativa. A câmera capturou o momento exato em que Nicolas ergueu os olhos de seu celular e encarou Érica pela primeira vez, ainda mantendo o mesmo sorriso enigmático. Este contraste entre a explosão verbal da deputada e a calma desconcertante do jovem
Parlamentar criava uma tensão quase palpável no ambiente. O nobre colega, prosseguiu Érica com ironia evidente na voz, que tanto fala em proteger valores tradicionais, parece não compreender o valor mais fundamental de todos em uma democracia: o respeito pelo debate público qualificado. Seu projeto de lei sobre educação não passa de uma cortina de fumaça para promover uma agenda obscurantista que nos faria retroceder décadas em conquistas sociais duramente alcançadas. Érica então retirou de sua pasta um tablet e o ergueu, para que todos pudessem ver. Tenho aqui compilados todos os pronunciamentos públicos do deputado Nicolas sobre o tema da educação nos últimos 6 meses. Analisei cada palavra, cada frase, cada argumento. Sabe o que encontrei? Um vazio argumentativo impressionante, camuflado por retórica inflamada e desinformação sistemática. A deputada passou então a apresentar uma análise detalhada, projetando trechos de falas de Nicolas em um telão, seguidos por dados que, supostamente, contradiziam suas afirmações. A cada novo slide, o lado progressista do plenário reagia com aprovação vocal, enquanto o lado conservador se mostrava cada vez mais inquieto. Este projeto de lei, senhoras e senhores, não foi escrito pensando no futuro das crianças brasileiras, como falsamente alega seu autor. Foi escrito para gerar clipes virais, para alimentar a máquina de engajamento digital que transformou a política brasileira em um circo de horrores. Érica fez uma pausa dramática, olhando diretamente para as câmeras. Um verdadeiro parlamentar, um legítimo representante do povo, não legisla pensando em likes e compartilhamentos. Legisla pensando nas gerações futuras, nas consequências de longo prazo de suas proposições. Por quase 40 minutos, Érica Cocai desfiou críticas contundentes não apenas ao projeto em discussão, mas à própria figura política de Nicolas Ferreira. Sua fala, tecnicamente impecável e emocionalmente carregada, parecia ter o objetivo não apenas de contestar ideias, mas de desmoralizar completamente seu oponente perante os pares e a opinião pública. Concluo, senhor presidente, disse finalmente a deputada, expressando minha profunda preocupação com o rumo de nossa democracia, quando celebridades digitais ocupam cadeiras que deveriam pertencer a estadistas. Quando a profundidade cede lugar à superficialidade, quando o debate é substituído pelo espetáculo, é o povo brasileiro quem perde, e no caso específico deste projeto irresponsável, são nossas crianças e jovens os principais prejudicados. Érica retornou ao seu lugar sob aplausos entusiasmados de sua bancada. Parecia para muitos dos presentes que o jovem deputado havia sido completamente aniquilado sem sequer ter tido a chance de se defender. As câmeras captaram sorrisos de satisfação entre os aliados da deputada, enquanto jornalistas digitavam freneticamente em seus notebooks, certamente anunciando a demolição pública de Nicolas Ferreira. O presidente da sessão, visivelmente tenso com a temperatura elevada, do debate anunciou, com a palavra para a resposta, o deputado Nicolas Ferreira. Um silêncio carregado de expectativa tomou conta do auditório. Todos esperavam uma reação explosiva, talvez até mesmo descontrolada, do jovem parlamentar que acabara de ser publicamente humilhado. As câmeras se voltaram para Nicolas, que guardou calmamente seu celular no bolso do paletó antes de se levantar. Contrariando todas as expectativas, ele caminhou tranquilamente até a tribuna, tomou um gole de água, ajustou o microfone e sorriu antes de iniciar sua fala. Esta calma desconcertante causou mais impacto do que qualquer reação exaltada poderia ter provocado. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, cidadãos brasileiros que nos acompanham, começou Nicolas com uma voz serena que contrastava radicalmente com o tom inflamado de sua antecessora. Primeiramente, gostaria de agradecer à deputada Érica Cocai por sua apaixonada exposição. É sempre enriquecedor observar como diferentes perspectivas podem coexistir em uma democracia saudável. Esta abertura conciliatória pegou muitos de surpresa. Não era o Nicolas das redes sociais, conhecido por embates diretos e às vezes contundentes. Era um parlamentar sereno, articulado,
que parecia operar em um registro completamente diferente do esperado. Durante os 40 minutos em que a nobre colega discursava, continuou ele, erguendo seu celular, eu não estava, como muitos podem ter presumido, distraído em redes sociais ou indiferente às suas palavras. Estava, na verdade, recebendo mensagens em tempo real de professores, pais e especialistas em educação de todo o Brasil que acompanham esta transmissão. Pessoas reais, afetadas diretamente pelo tema que discutimos hoje. Nicolas deslizou o dedo pela tela do celular antes de prosseguir. Um professor de escola pública de Recife me escreveu: Deputado, estou há 25 anos em sala de aula e nunca vi um projeto que compreendesse tão bem os desafios práticos que enfrentamos diariamente. Uma mãe de 3 filhos de Porto Alegre disse: finalmente, alguém que pensa na educação considerando a parceria entre família e escola, não como instituições antagônicas. O jovem deputado guardou novamente o aparelho e encarou diretamente Érica Coquei antes de continuar. A deputada que me antecedeu dedicou grande parte de seu tempo não a debater o conteúdo do projeto, mas a atacar minha pessoa, meu estilo de comunicação, minha juventude. Isto, colegas parlamentares, é exatamente o tipo de política que o brasileiro médio está cansado de presenciar. Nicolas então pegou uma pasta que havia deixado previamente na tribuna e a abriu com tranquilidade metódica. A deputada mencionou que analisou meus pronunciamentos dos últimos 6 meses. Agradeço o interesse em meu trabalho, mas receio que tenha sido uma análise seletiva. Aqui tenho os dados completos que embasam cada artigo do projeto que apresentei. O que se seguiu foi uma exposição surpreendentemente técnica e metodologicamente rigorosa. Nicolas apresentou estudos comparativos internacionais sobre políticas educacionais. Citou pesquisas acadêmicas de universidades respeitadas, tanto da direita quanto da esquerda do espectro político, e detalhou casos concretos de implementação bem-sucedida de propostas semelhantes em diferentes contextos culturais. A deputada Érica mencionou que meu projeto causaria um retrocesso de décadas em conquistas sociais. Pergunto, qual retrocesso existe em garantir maior transparência no que é ensinado em sala de aula? Qual retrocesso existe em assegurar que pais tenham voz ativa na educação de seus filhos? Qual retrocesso existe em buscar um sistema educacional que priorize a excelência acadêmica em vez de experimentalismos ideológicos sem comprovação científica? A cada ponto abordado, Nicolas apresentava dados concretos, estatísticas, exemplos práticos. O auditório, que inicialmente esperava uma batalha de acusações, assistia agora a uma aula magistral sobre política educacional, ministrada por alguém que muitos haviam subestimado. A nobre deputada sugeriu que minha preocupação é com likes e compartilhamentos. Confesso que sim, utilizo as redes sociais intensamente. Sabe por quê, deputada? Porque é lá que está o povo brasileiro. É lá que posso me comunicar diretamente com aqueles que me elegeram, sem os filtros e distorções que muitas vezes encontramos nos canais tradicionais. Nicolas fez uma pausa e olhou ao redor do plenário antes de prosseguir. Há uma arrogância implícita em criticar um colega por sua capacidade de comunicação eficaz com a população. Como se falar a língua do povo, utilizar os canais que o cidadão comum utiliza, fosse de alguma forma inferior à comunicação tradicional que mantém a política distante da realidade cotidiana das pessoas. O silêncio no auditório era absoluto. Mesmo os mais ferrenhos opositores de Nicolas pareciam surpresos com a articulação e profundidade de sua resposta. As câmeras captavam expressões de espanto entre parlamentares, que claramente esperavam um embate mais emocional e menos substancial. A deputada sugeriu que celebridades digitais não deveriam ocupar cadeiras no parlamento. Esta visão, não. Apenas desrespeita a escolha democrática de milhões de brasileiros que me elegeram, como revela uma incompreensão fundamental sobre as transformações pelas quais nossa sociedade está passando. A política não é mais, e talvez nunca, tenha sido, um espaço exclusivo para uma elite autodenominada intelectual. Nicolas então caminhou para o lado da tribuna
e apontou para a bancada onde Érica estava sentada. A diferença fundamental entre mim e alguns colegas mais experientes é que não acredito que o parlamentar seja intrinsecamente mais sábio ou mais capaz de decidir o que é melhor para as famílias brasileiras do que as próprias famílias. Não vim a Brasília para tutelar o povo, vim para servi-lo. Esta declaração provocou a primeira manifestação espontânea de apoio desde o início de sua fala. Vários deputados bateram nas mesas em sinal de concordância, enquanto outros aplaudiam discretamente. Quanto à acusação de que meu projeto promove desinformação, peço licença para fazer uma correção factual. Nicolas então apresentou, ponto a ponto, cada uma das alegações feitas por Érica em seu discurso, contrapondo-as com trechos literais do projeto de lei e com dados verificáveis de fontes diversas. Não estou pedindo que concordem com minha visão de mundo ou com minhas convicções pessoais, continuou o jovem deputado. Estou apenas solicitando que debatamos com base nos fatos, não em caricaturas convenientes para narrativas pré-estabelecidas. A câmera captou Érica Cocai remexendo-se desconfortavelmente em sua cadeira, consultando suas anotações e cochichando, com assessores, visivelmente perturbada com o rumo que o debate havia tomado. A deputada mencionou minha juventude como se fosse um demérito, prosseguiu Nicolas, agora com um leve sorriso. Talvez seja. Não tenho a experiência de décadas que muitos aqui possuem, mas talvez seja justamente esta perspectiva fresca, este olhar ainda não contaminado por anos de jogos políticos, que o parlamento brasileiro esteja precisando. Ele então pegou uma folha de papel de sua pasta e a ergueu para que todos pudessem ver. Este é um gráfico que mostra o aumento vertiginoso de aprovações do projeto nas pesquisas de opinião pública após cada ataque pessoal que recebi nesta casa. Cada vez que tentam desqualificar o mensageiro, em vez de debater a mensagem, mais brasileiros se convencem de que estamos no caminho certo. Nicolas fez uma pausa estratégica, bebeu um pouco de água e olhou diretamente para Érica antes de prosseguir. Com sua conclusão. Querida deputada Érica Cocai, respeito profundamente sua trajetória e suas convicções. Discordo de praticamente tudo que a senhora defende, é verdade, mas jamais questionaria seu direito de defender aquilo em que acredita, nem duvidaria da sinceridade de suas intenções. A senhora acredita estar do lado certo da história, assim como eu. A diferença é que confio no povo brasileiro para decidir qual lado é este. O jovem parlamentar, então, dirigiu-se diretamente às câmeras. Aos brasileiros que nos assistem, não acreditem cegamente em mim, nem na deputada Érica, nem em qualquer político. Pesquisem por conta própria. Leiam o projeto na íntegra. Disponibilizei o link em todas as minhas redes sociais. Formem sua própria opinião baseada em fatos, não em discursos inflamados de qualquer espectro político. Voltando-se para o plenário. Aos colegas parlamentares, convido-os a elevar o nível do debate. Podemos discordar, e devemos, sobre visões de país, sobre prioridades, sobre estratégias, mas podemos fazer isso com respeito mútuo, com embasamento factual, com a dignidade que o povo brasileiro merece de seus representantes. Nicolas recolheu suas anotações com calma, bebeu mais um gole de água e concluiu. Não estou aqui para ganhar debates. Estou aqui para contribuir para um Brasil melhor. Se isso significa receber ataques pessoais e ser ridicularizado por alguns, colegas que seja. A história não lembrará dos aplausos momentâneos neste plenário, mas das vidas transformadas por políticas públicas eficazes baseadas em evidências, não em ideologias. O silêncio que se seguiu foi quase surreal. Por vários segundos, ninguém se manifestou, como se todos estivessem processando o que acabaram de presenciar. Então, lentamente, aplausos começaram a surgir de diferentes pontos do plenário, crescendo em intensidade. Mesmo parlamentares conhecidos por sua oposição a Nicolas pareciam reconhecer a qualidade de sua argumentação e a dignidade com que havia respondido a um ataque pessoal contundente. O presidente da sessão, visivelmente impressionado, concedeu a palavra novamente à deputada Érica Cocai para a réplica. A parlamentar experiente, contudo, parecia ter perdido parte de sua habitual confiança.
Sua réplica foi breve e notavelmente menos agressiva, focando mais nas divergências técnicas específicas do projeto e menos na figura do proponente. Ao final da sessão, enquanto os parlamentares se retiravam, jornalistas cercaram Nicolas Ferreira. Uma repórter de uma grande emissora perguntou: "Deputado, como se sentiu sendo atacado tão duramente pela deputada Érica Cocai? O senhor parecia estar digitando no celular durante todo o discurso dela. Não se sentiu incomodado com as críticas?" Nicolas sorriu antes de responder. Não estava apenas digitando, estava documentando cada afirmação factualmente incorreta para poder respondê-las com precisão. Quanto aos ataques pessoais, aprendi cedo que na política, assim como na vida, devemos separar o que nos afeta emocionalmente do que realmente importa, o bem-estar dos brasileiros que representamos. Em outro canto do saguão, Érica Cocai era igualmente cercada por jornalistas. Uma repórter questionou: "Deputada, a senhora esperava uma resposta tão articulada e tecnicamente embasada do deputado Nicolas?" Após um momento de hesitação, Érica respondeu com visível desconforto: "O debate democrático é assim mesmo. Cada um apresenta seus argumentos e contra-argumentos. Mantenho minhas posições sobre o projeto que considero prejudicial à educação brasileira." O que ninguém esperava aconteceu quando as câmeras captaram Nicolas se aproximando de Érica após a entrevista. Estendendo a mão em um gesto de civilidade que surpreendeu a todos, o jovem deputado disse algo que os microfones não conseguiram captar. A expressão de Érica transitou da surpresa inicial para um relutante respeito. Os dois conversaram brevemente e, para espanto geral, terminaram o diálogo com um aperto de mãos firme. Mais tarde, questionado sobre este momento, Nicolas revelaria: "Apenas disse à deputada que, apesar de nossas divergências profundas, respeito sua trajetória e sua dedicação às causas em que acredita. Sugeri que poderíamos, talvez, encontrar pontos em comum em outras áreas onde a cooperação seria benéfica para o país. A política não precisa ser uma guerra constante." Nas semanas que se seguiram, o vídeo daquele debate parlamentar se tornou um dos mais compartilhados da história recente do Congresso Nacional. Não pelos ataques ou pela polêmica, mas pela surpreendente demonstração de como um embate político pode ser conduzido com substância e respeito, mesmo em meio a profundas divergências ideológicas. O projeto de lei, após intensos debates e algumas modificações consensuais, acabou sendo aprovado com margem surpreendente de votos, incluindo apoios inesperados de parlamentares tradicionalmente opostos às ideias de Nicolas. Analistas políticos atribuíram este resultado não apenas ao mérito técnico da proposta, mas também à forma como o jovem deputado conseguiu elevar o nível do debate, focando em evidências e argumentos racionais em vez de apelos emocionais ou ataques pessoais. Érica Cocai, em uma entrevista posterior, admitiu com relutância: "Discordo profundamente das visões do deputado Nicolas, mas reconheço que subestimei sua capacidade de argumentação e preparo técnico. Isso não muda minha oposição ao projeto, mas certamente me faz reavaliar algumas estratégias de debate." Para muitos jovens que acompanharam aquela sessão histórica, ficou uma lição clara sobre como a política pode e deve ser exercida. Com convicção, mas também com respeito. Com paixão, mas também com evidências. Com firmeza, mas também com a humildade de reconhecer que ninguém detém o monopólio da verdade ou das boas intenções. O episódio, que começou como uma tentativa de humilhação pública, acabou se transformando em um marco na carreira de Nicolas Ferreira e em um ponto de inflexão no debate político brasileiro. Demonstrou que, mesmo na era das redes sociais e da polarização extrema, ainda há espaço para o debate qualificado, para o respeito entre adversários e para a política baseada em ideias, não apenas em personalidades. E assim, o que deveria ter sido apenas mais um capítulo na interminável guerra cultural brasileira, tornou-se, surpreendentemente, um raro momento de elevação do debate público. Um lembrete de que, em uma democracia saudável, o objetivo final não é destruir o adversário, mas construir,
mesmo em meio às divergências, um país melhor para todos os cidadãos. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.